10 curiosidades que você não sabia sobre Al Capone, desvendando o rei do crime de Chicago. Al Capone, um nome que evoca a era da lei seca, gangsters de terno, risca de giz e tiroteios nas ruas de Chicago. Ele é, sem dúvida, o mafioso mais famoso da história americana, um mestre na arte da extorsão, do contrabando e da violência. Sua ascensão ao poder e sua queda espetacular são lendas, mas o que realmente sabemos sobre o homem por trás da imagem de intocável? Você acha que conhece todos os detalhes de Alphonse Gabriel Capone? Prepare-se para desvendar os fatos surpreendentes e os mistérios que cercam a vida de Scarface. Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre Al Capone, revelando aspectos de sua origem, sua ascensão no crime, seus hábitos pessoais e o verdadeiro motivo de sua derrocada. Prepare-se para uma perspectiva diferente sobre o rei do crime de Chicago. Sua famosa cicatriz veio de uma briga em bar. A cicatriz que valeu a Al Capone o apelido de Scarface, cara cicatrizada, não veio de um tiroteio ou de uma briga de gangues na rua, como muitos imaginam. Ela foi resultado de uma briga em um bar no início de sua carreira criminosa. Em 1917, Capone trabalhava como barman e segurança no Harvard Inn, um bar em Coney Island, Nova York, propriedade do mafioso Frank Yale. Certa noite, Capone fez um comentário inapropriado a uma mulher, irmã de um cliente chamado Frank Galuccio. Enfurecido, Galuccio atacou Capone com uma faca, atingindo no lado esquerdo do rosto 3 vezes. As cicatrizes resultantes eram tão proeminentes que, embora Capone detestasse o apelido Scarface e preferisse que o chamassem de The Big Fellow, o grande companheiro, o nome pegou e se tornou parte de sua lenda. 2. Começou no crime organizado em Nova York e não em Chicago. Embora Al Capone seja inseparavelmente ligado a Chicago, sua educação no crime organizado começou, na verdade, nas ruas de Nova York. Nascido no Brooklyn, Capone cresceu em um bairro italiano-americano, e desde cedo, se envolveu com pequenas gangues de rua. Seu mentor foi Frank Yale, um influente mafioso ítalo-americano que o empregou no Harvard Inn. Foi sob a tutela de Yale que Capone aprendeu os fundamentos da extorsão, do jogo ilegal e da violência. Ele só se mudaria para Chicago em 1920, a convite de Johnny Torrio, um antigo mentor de Yale que precisava de um braço direito na cidade. Essa transição de Nova York para Chicago marcou o início de sua ascensão meteórica no submundo do crime do meio-oeste. 3. Ele lançou cozinhas comunitárias durante a Grande Depressão. Em uma surpreendente faceta de sua persona, Al Capone, o implacável gangster, também atuou como um tipo de Robin Hood para os pobres de Chicago durante a Grande Depressão. Ele abriu e financiou cozinhas comunitárias, soup kitchens, que serviam refeições quentes e gratuitas para milhares de desempregados e necessitados. Capone via essa iniciativa não apenas como uma ação de caridade genuína, mas também como uma estratégia de relações públicas. Ao demonstrar generosidade para com a população, ele esperava ganhar a simpatia e o apoio público, tornando-o mais difícil de ser combatido pelas autoridades. Essa tática de misturar violência brutal com atos de caridade era uma marca de Capone, que buscava manter uma imagem complexa e de certa forma benevolente para uma parte da sociedade. 4. A posição da máfia oficial não o aprovava totalmente. Apesar de ser o gangster mais famoso da América, Al Capone e sua gangue, a Chicago Outfit, operavam de forma relativamente independente e nem sempre contavam com a aprovação total da máfia tradicional, a Cosa Nostra, do leste dos Estados Unidos. As famílias da máfia de Nova York e outras cidades da costa leste viam Capone com uma mistura de respeito por sua brutalidade e riqueza, mas também com desdém por seu comportamento ostensivo e sua falta de discrição. Capone era muito midiático, o que ia contra o código de silêncio e o sigilo que a Cosa Nostra prezava. Ele causava muitos problemas para as famílias mais tradicionais que preferiam operar nas sombras. Essa falta de alinhamento com a velha guarda o tornava uma figura poderosa, mas também um pouco isolada no panorama do crime organizado. 5. Foi um dos principais beneficiários da lei seca. A ascensão meteórica de Al Capone ao poder e à riqueza foi impulsionada diretamente pela lei seca nos Estados Unidos, de 1920 a 1933, que proibia a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas. Essa legislação, destinada a reduzir o crime e a melhorar a moral, na verdade criou um vasto e lucrativo mercado para o crime organizado.
Capone e sua Chicago Outfit dominaram o contrabando e a venda ilegal de álcool em Chicago e arredores, estabelecendo uma rede complexa de destilarias clandestinas, bares secretos, speakeasies e rotas de distribuição. Ele acumulou uma fortuna estimada em mais de 100 milhões de dólares por ano, equivalente a bilhões de dólares hoje com essa atividade ilegal, usando os lucros para subornar políticos, policiais e juízes, consolidando seu império criminal e se tornando a figura mais poderosa da cidade. 6. A inteligência americana tinha um nome de código para ele. Durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo estando preso, Al Capone era uma figura tão proeminente e potencialmente perigosa que a inteligência militar dos Estados Unidos, o exército, o monitorava e se referia a ele por um nome de código secreto, Velvet Veludo. Essa designação inusitada para um criminoso já encarcerado demonstra o nível de paranoia e a preocupação das autoridades. Eles temiam que o prestígio e as conexões de Capone, mesmo atrás das grades, pudessem ser explorados por potências inimigas ou por grupos subversivos. Embora nunca tenha havido evidências concretas de que Capone estivesse envolvido em atividades que ameaçassem a segurança nacional durante a guerra, o simples fato de ele ter um codinome da inteligência mostra o medo e o respeito que ele ainda inspirava no governo. 7. O massacre do dia de São Valentim foi o auge da sua brutalidade. Embora Al Capone nunca tenha sido formalmente acusado ou condenado pelo massacre do dia de São Valentim, ocorrido em 14 de fevereiro de 1929, o evento é amplamente atribuído a ele e à sua gangue. Este massacre marcou o auge da brutalidade e da impunidade de Capone em Chicago. 7 membros da gangue rival de Bugs Moran foram brutalmente assassinados a tiros por homens vestidos como policiais na garagem de um depósito de bebidas. O objetivo era eliminar a concorrência e consolidar o controle de Capone sobre o contrabando de álcool. O crime chocou a nação e expôs a violência desenfreada da era da lei seca, colocando uma enorme pressão sobre as autoridades para agir contra Capone, que até então parecia intocável. 8. Sua queda não foi por assassinato, mas por sonegação de impostos, apesar de ser responsável por uma vasta rede de crimes violentos, incluindo assassinatos, extorsão e contrabando. Al Capone nunca foi condenado por nenhum desses delitos. Sua queda e prisão, que o tiraram das ruas para sempre, vieram por uma acusação muito menos glamourosa: sonegação de impostos. O governo federal, liderado pelo agente Elliot Ness e seus intocáveis, teve grande dificuldade em ligar Capone diretamente aos crimes mais graves. No entanto, uma equipe dedicada da Receita Federal, a IRS, conseguiu reunir evidências de que Capone havia acumulado uma fortuna imensa sem pagar impostos sobre ela. Em 1931, ele foi condenado a 11 anos de prisão, uma das maiores sentenças por sonegação fiscal da época. Essa reviravolta irônica mostra que, por vezes, a justiça pode pegar os maiores criminosos pelos meios mais inesperados. 9. Passou seus últimos anos de vida abalado por sífilis. Após ser condenado por sonegação de impostos, Al Capone foi enviado para a prisão federal de Alcatraz, onde sua saúde começou a deteriorar rapidamente. Ele sofria de sífilis não tratada há muitos anos, uma doença que naquela época era devastadora e levava a graves complicações neurológicas. Durante seu tempo na prisão, a sífilis causou danos cerebrais progressivos, resultando em demência e declínio mental. Ele se tornou confuso, desorientado e sua agressividade diminuiu drasticamente. Após ser libertado em 1939, seu estado de saúde continuou a piorar. Ele passou seus últimos anos em sua propriedade na Flórida, vivendo em um estado de confusão mental e alucinações, um fantasma do poderoso rei do crime que um dia fora. Alameda Capone morreu em 1947, aos 48 anos, de parada cardíaca, após sofrer um derrame e desenvolver pneumonia, complicações diretas da sífilis. 10. Ele adorava música e tentou lançar uma carreira musical. Em contraste com sua imagem de gangster brutal, Al Capone tinha uma paixão surpreendente e um lado artístico pouco conhecido. Ele adorava música e, inclusive, tentou lançar uma carreira musical enquanto estava preso em Alcatraz. Capone tocava banjo e mandolim e era um fã entusiasta de jazz. Durante seu tempo na famosa prisão, ele recebeu permissão para formar uma pequena banda de presos chamada The Rock Islanders. Há relatos de que ele compôs canções, incluindo uma melodia de blues chamada Madonna Mia, que seria uma homenagem à Virgem Maria.
Embora sua carreira musical não tenha ido além dos muros da prisão, essa curiosidade revela um lado mais complexo e inesperado de Capone, mostrando que até mesmo o mais impiedoso dos criminosos pode ter interesses e paixões além de sua vida de violência. E aí estão 10 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre Al Capone. Mergulhamos fundo na vida e nos segredos do rei do crime de Chicago. Da origem de sua famosa cicatriz e seu início em Nova York, passando por suas cozinhas comunitárias, a relação complexa com a máfia tradicional, o boom da lei seca que o impulsionou, seu codinome secreto na inteligência americana, a brutalidade do massacre do dia de São Valentim, a irônica queda por sonegação de impostos, o trágico fim de sua vida devido à sífilis, até sua surpreendente paixão pela música. A figura de Al Capone continua a fascinar e chocar, um lembrete vívido de uma era em que o crime organizado atingiu seu auge. Sua história é um emaranhado de violência, poder, estratégias astutas e uma vida pessoal cheia de contrastes. Esperamos que este vídeo tenha oferecido uma nova perspectiva e desvendado alguns dos mistérios que cercam Al Capone, um personagem que, para o bem e para o mal, deixou sua marca indelével na história americana. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu ou mudou sua percepção sobre Al Capone? Compartilhe sua opinião e suas reflexões nos comentários abaixo.